A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde para você, tudo bem? Eu espero que sim. Nesse início de vídeo, nessa tarde, eu quero começar a fazer alguns agradecimentos. Hoje eu estava aqui olhando todos os vídeos que eu fiz desde o primeiro Salmo 1 e eu não poderia deixar de agradecer ao nosso irmão William Gomes, Simone Batista, Rafael Trindade, Nailda Leal, Sandra Borges, Matheus Rodrigues, Ivone Bispo, Sumaia Bispo, Joanice Ribeiro, Patrícia Maria, Simone Borges, Vitória Beatriz, que com muito carinho e respeito deram feedback lá, fizeram um comentário. Que Jesus em Cristo vos abençoe. Espero que essas palavras venham sobre as vossas vidas como cura, como alimento, como fortalecimento espiritual, amém? Então, eu queria iniciar hoje o vídeo agradecendo essas pessoas e, bom, vamos lá, continuando na nossa leitura, porque a Bíblia diz, e a Bíblia diz em Salmo 15, algo e algumas verdades gloriosas para nós, que eu confesso a vocês, quando eu li, eu fiquei estarrecida. A minha Bíblia tem por tema assim, ó, o verdadeiro cidadão dos céus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morar no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que nem mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Irmãos, e quando eu li esse Salmo 15, foi um salmo escrito por Davi, e isso não é um salmo que diz uma prescrição para se ser salvo, mas uma descrição de como as pessoas que são salvas devem viver a fim de agradar ao Senhor. Tabernáculo e Santo Monte significa habitação de Deus e lugar de adoração. Hoje em dia, o tabernáculo do Senhor somos nós, pessoas, seres humanos, que servimos ao Senhor e adoramos o nome dele. E aqui a palavra do Senhor, ele conclama a seu povo a ser moralmente justo. Essa é a palavra do Senhor em Salmos 15. E aqui tem 10 princípios para determinar se estamos agindo de acordo com a vontade de Deus. Porque assim não é fácil, né? Agradar ao Senhor. Nós somos seres humanos, somos imperfeitos, temos algumas falhas, mas o Senhor, ele sempre vai nos estar dando a oportunidade de melhorar, de mudar, de procurar novas diretrizes, ainda porque muitos de nós trabalhamos em meio a uma sociedade pecaminosa. Nós convivemos com pessoas más, mas o Senhor, ele crê em ti, confia em ti o Senhor, e ele espera que nós venhamos fazer a diferença no meio desse povo, que nós venhamos fazer diferente, que nós venhamos contagiar com o nosso exemplo, muitas vezes com a nossa boca fechada, mas com a nossa conduta, com o nosso testemunho de vida, nós venhamos salvar algumas pessoas desse mundo vil. E aqui nesse Salmos 15 tem 10 princípios para determinar se nós estamos agindo de acordo com a vontade de Deus ou não. Se nós estamos sendo servos fiéis, que nós vivemos debaixo dos princípios estabelecidos pela palavra do Senhor. E eu fui ticando, né, sobre andar em sinceridade, prática de justiça, não difamar com a sua língua, não fazer mal ao seu próximo, não aceitar nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele cujos olhos réprobo é desprezado, honrar quem teme ao Senhor, aquele que nem mesmo que ele jure com dano seu, ele não muda, não empresta o dinheiro com usura, não recebe suborno contra o inocente. Então hoje nós vamos fazer umas pausas um pouquinho em cada uma dessas questões
para a gente entender melhor esse salmo. E quando a Bíblia fala em andar com sinceridade, é que nós temos que ser verdadeiros. É claro que tem pessoas que muitas vezes com a sua verdade, ela acaba sendo tão verdadeira que acaba até maltratando e desprezando alguém que não é verdadeiro. Mas quando aqui fala que nós devemos andar com sinceridade, essa sinceridade sobre a vida de nós que servimos ao Senhor, não pode faltar, é a essência. E qual é a essência dessa sinceridade? É o amor. Ainda que você fale a verdade a alguém, ainda que você seja sincero, tenha em mente alguma coisa, você precisa ser amável, você precisa deixar fluir sobre a tua vida o amor de Cristo, porque mesmo quando nós somos sinceros em amor com o nosso irmão, a nossa verdade não vem para matar, muito pelo contrário, ela vem para salvar, ela vem para orientar, diz mais aquele que pratica a justiça. E assim, muitas vezes eu falo assim, ser justo. Nós não conseguimos ser justos assim na totalidade, né? Muitas vezes, por falta de conhecimento de uma situação, a gente acaba sendo injusto com alguém. Falta-nos justiça. E eu falei assim, Senhor, como que a gente consegue andar num mundo vil sendo justo? E aí veio ao meu coração, toda vez que eu for praticar algo contra alguém, ou em favor de alguém, ou para alguém, a gente tem que pensar assim, e se fosse comigo? Como eu gostaria que essa pessoa me tratasse? Como que eu gostaria que essa pessoa falasse comigo, me recebesse? E aí, muitas vezes, pra gente, a gente é justo, mas pro outro, a gente é injusto. Então, quando a gente começa a pensar assim, no outro, como se fosse comigo, a gente começa a mudar alguns posicionamentos. Terceiro item, não difama com a língua. E como é difícil, né? Muitas vezes eu tenho um pensamento sobre a vida de alguém, e aí eu tenho um pensamento sobre a vida de A, e aí eu chamo B e começo a falar sobre a vida de A para B, e querendo ou não, eu acabo difamando a vida de A, com a minha língua. Mas aquele que é um verdadeiro cristão do Senhor, que vai morar no céu, ele não difama o irmão com a língua. Eu tenho uma irmã em Cristo, eu gosto muito dela, que ela fala assim, olha, resolva as suas pendências. No lugar de você defamar alguém, é melhor você chegar nessa pessoa que te aborreceu, que te fez algo, e conversar com ela. E tirar a história limpo, com a essência do amor de Cristo, em sinceridade. E aí você vai podar essa área da sua vida. Se você tem a facilidade de defamar alguém, automaticamente quando você faz isso, você neutraliza Satanás. Você não permite com que Satanás use a tua boca, porque eu vou te falar uma coisa. Se Deus não usa a minha boca, quem usa é Satanás. Então, de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Numa fonte jorra só um tipo de água. Então, para que nós venhamos bloquear, neutralizar toda a ação de Satanás através da nossa vida, né? Nós temos que ter a essência de Cristo em amor. Então, para mim não falar mal do meu irmão nas costas, é melhor chegar nele, conversar com ele, colocar as coisas em ordem, né? Para que assim eu venha neutralizar Satanás e eu venha repreender essa malignidade que é difamar os outros pelas costas, né? Não faz mal ao seu próximo. E muitas vezes, direto ou indiretamente, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba fazendo mal. Muitas vezes a gente faz mal diretamente como? É literalmente agindo contra o nosso irmão. E indiretamente, muitas vezes com algum comentário. Tem situações que vêm sobre a nossa vida que a pessoa nem sabe, mas ela tá fazendo mal para nós. Os nossos ouvidos dói, né? O nosso coração sangra com alguns comentários, com algumas conversas. Então nós precisamos ver se verdadeiramente o nosso convívio sobre a face da terra traz saúde ao nosso próximo, ou traz enfermidade, ou traz malignidade sobre o corpo dele. Outro item, não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. E quando a gente fala em afronta contra o nosso próximo, a gente entra naquela parte que fala sobre difamar com a língua. Como que eu não aceito nenhuma afronta contra o meu próximo? É quando vem alguém falar algum comentário do meu irmão que desabone a vida dele para com a minha vida. Que queira manchar a imagem dele para comigo. E muitas vezes isso é gerado através de uma fofoca. E volto lá no terceiro item.
Quando eu difamo com a boca, eu acabo trazendo também afronta contra o meu próximo e passando isso para frente. Então esse salmo, ele vem como uma reflexão. É hora de colocar a casa em ordem. É hora de se consertar com o seu irmão, com a sua irmã, né? Outro, aquele cujos olhos réprobo é desprezado. Honra quem teme ao Senhor. E eu fui ver, réprobo significa aquele que foi banido da sociedade, malvado. Então, muitas vezes, tem pessoas que são malvadas, que elas criticam aqueles que honram ao Senhor. Já ouviu aquele comentário? Nossa, hein, você tá tão crentona. Nossa, precisa de tudo isso? Ah, não é bem assim. Um olhar malvado. Um olhar que é de uma pessoa que ela é detestada, um olhar de uma pessoa infame. Então, assim, aquele que tem um olhar infame, ele despreza aquele que teme ao Senhor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. E aí eu fui pegar na Bíblia, da linguagem de hoje, e olha o que fala. Ele cumpre o que promete mesmo com prejuízo próprio. Ainda que ele possa ser desfavorecido, ele deu a palavra dele, ele honra. Ele cumpre. E coisa difícil é pessoa que dá a palavra e honra, né? Muitas vezes. Antigamente, muitas vezes eu marcava algumas coisas para fazer e de repente não dava, e aí eu entrava em contato com algumas pessoas para desmarcar o compromisso e aquilo me fazia mal. Então, hoje em dia, qual que é o meu posicionamento? Se eu não tenho certeza se eu vou conseguir cumprir aquele compromisso, eu prefiro não prometer. Para depois eu ter que fazer algo que me custe ainda um dano para que minha palavra não venha voltar atrás. Então eu analiso antes de eu prometer qualquer coisa, eu vigio com a minha língua para não cair nessa situação. Não empresto dinheiro com usura, não é agiota, né? Não cobra juros, né? Aqui entra na situação de como se chama? De juros, né? Ah, eu te empresto 20, mas eu quero receber 30 se você passar da hora de me pagar, do tempo de me pagar. Não, ele empresta e ele tem um coração calmo em receber, né? Não recebe suborno contra o inocente. Aquele que age assim estará seguro. Na nossa Bíblia na nossa Bíblia diz assim: quem faz isto nunca será abalado. Se você não quer ser abalado, se você quer agir com segurança, Salmo 15 nos dá 10 princípios do que determina se estamos agindo de acordo com a palavra do Senhor ou não. É um salmo de reflexão. E eu confesso a ti que quando eu li esse salmo, eu engoli seco e falei: Senhor, perdoa as minhas falhas, me ajuda a melhorar, me ajuda eu pregar a tua palavra mesmo em silêncio, só com as minhas passadas sobre a face da terra. Porque fazendo assim, você verdadeiramente será tido como um cidadão do céu. Que Jesus em Cristo te abençoe e te dê uma ótima segunda-feira. Fica com Deus e faz a reflexão desse salmo. Se tiver alguma pendência com alguém, aproveita o dia de hoje para resolver. Deus abençoe.